Para reproduzir esse experimento, nós utilizamos os seguintes materiais: duas pilhas de 1,5 V cada, uma bobina feita de fio de cobre, duas tiras de metais para fazer o contato entre as baterias e a bobina e também dois ímãs naturais. Além de tudo isso, nós utilizamos também um pedaço de madeira, uma tábua, apenas para montar o experimento. Isso não interferiu na realização do experimento em si. Quando a bobina é induzida com a energia elétrica das duas pilhas, o que acontece? Ela se torna um ímã não natural. E como ímã não natural, ela também possui um campo magnético. E esse campo magnético vai interagir com os dois ímãs naturais que nós estamos usando no experimento. Então, essa bobina que tem o seu eixo de giro livre, ela vai começar a girar para escapar desse campo magnético gerado pelos dois ímãs naturais que nós estamos usando. Só que aí vem uma parte muito interessante desse experimento. Uma das perninhas da nossa bobina, ela está só parcialmente raspada. Então, quando ela completa um quarto de volta, ou seja, metade da metade de uma volta, essa parte que não está raspada começa a entrar em contato com o metal. Então, o campo magnético vai se enfraquecendo porque a energia não está chegando nessa bobina. Então, o que ocorre é que não existe força magnética o suficiente para frear o giro dessa bobina. Então, o que ocorre é que ela consegue continuar girando livremente, sem nenhuma interferência. Justamente como o Pedro falou, depois de um quarto de volta, o nosso campo magnético começa a perder força. Ou seja, ele começa a perder força na repelição dos polos. Aí, quando a bobina completa meia volta, a gente tem o contato cessado. A parte que não estava raspada agora fica em contato. Aí nisso a gente não tem mais aquele campo magnético. E por que a gente não tem um campo magnético? Se a gente deixasse as duas tiras da bobina raspada, nessa parte, quando ela completasse meia volta, ia ocorrer uma atração por exemplo, o Polo Norte e o Polo Sul. Aí nisso ela não ia conseguir girar. Aí por isso que a gente deixou uma parte totalmente raspada e outra parcialmente raspada. Aí depois de mais um quarto de volta, o campo magnético começa a ganhar força de novo, porque ele vai entrar em contato com a parte que está raspada. Aí depois disso o ciclo vai começar de novo e vai ser infinitamente, até a bateria da pilha acabar. Meu nome é Maria Vitória e eu vou falar sobre os materiais que a gente usou no experimento dos carrinhos. Bom, a gente usou livros para poder fazer uma rampinha, para poder fazer a rampinha para o carrinho descer. Colocamos os livros, e para fazer a rampinha a gente usou madeira. Na madeira a gente colocou duas réguas para poder fazer o corredor para os carrinhos passar. No total a gente usou 4 réguas, porque foi duas na madeira e duas na mesa, embaixo. É importante dizer que as réguas ela não podem ficar nem muito próximas, porque o carrinho não ficar imprensado, né, no andar. E também não pode ficar muito separadas para o carrinho não fazer esse processo. Ele tem que sair retinho. A gente usou fitas também para poder fixar essas réguas e as réguas não saírem do lugar. E também usamos carrinhos de aço, a gente usou 2. Meu nome é Álvaro André e eu vou falar aqui um pouco sobre o objetivo e a ideia do experimento dos carrinhos de aço. O objetivo desse experimento basicamente consiste numa transferência de velocidade do primeiro carrinho, que está na rampa, para o segundo carrinho, que é o que está em repouso. E bem, a ideia não é muito diferente disso. É um carrinho que está sobre uma rampa, né, que ao descer vai ganhar uma certa velocidade, e ao entrar em movimento retilíneo, vai colidir com o segundo carrinho que está em repouso, transferindo toda a sua força ou também apenas metade. E isso se baseia no princípio da conservação da quantidade de movimento linear, certo? Onde um carrinho transfere toda a sua velocidade para um outro que está em repouso, havendo aí uma inversão de situações. Como assim uma inversão de situações? Ou seja, o carrinho que está na rampa, que adquire velocidade, que ganha velocidade a descer da rampa, ao colidir com o que está em repouso,
Se ele transferir toda a parte do seu movimento, da sua velocidade, aquele segundo carrinho ele pega a velocidade e o primeiro fica em repouso. Mas também pode acontecer de o primeiro carrinho andar ainda um poucos centímetros, porque não transferiu toda a força. E ainda tem um caso, que não é o que se aplica ao experimento, mas que pode acontecer ao decorrer dos testes, que é os dois carrinhos, após se colidirem, andarem grudados. Entendeu? Enfim, é basicamente isso. E uma coisa que é bastante importante ressaltar é o seguinte, que a lei da quantidade de movimento linear dessa conservação só é válida quando o primeiro carrinho ele entra em movimento retilíneo, ou seja, quando ele sai da rampa. Porque enquanto ele está na rampa, ele está sofrendo ação externa que é da gravidade. Logo, por isso, o segundo carrinho ele não pode ficar tão próximo à rampa, porque ele primeiro tem que ter um espaço para que o primeiro carrinho ele tenha ali poucos centímetros para entrar em movimento retilíneo e aí sim ter a colisão entre os carros e acontecer aí o compartilhamento de velocidade, de transferência de velocidade.